segundo ano, haha, vocês já devem me conhecer do ano passado. E agora a gente chegou no filósofo que eu mais gosto. Agora é um negócio de paixão mesmo. Immanuel Kant. Gente, para começar, todo mundo que fala, Immanuel Kant, ou Kant mesmo, vai falar, nossa, esse cara era muito louco, blá, 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 blá. Mas pensa um pouco, gente. A principal obra do Immanuel Kant, do Kant, que a gente vai falar só Kant a partir de agora, é Crítica à Razão Pura. Gente, nós vamos falar, essa é a 9ª aula de filosofia, tá? Então a gente vai falar sobre o módulo 9, que está na página 33, 34 e 35. Gente, ler Kant é meio complicado. Exige um certo domínio, uma paciência, um vai e volta para, conectar as coisas. Porém, eu vou dar uma dica para vocês do que é Kant, o pensamento kantiano. Gente, vocês lembram que antes da gente estudar o empirismo, a gente vinha estudando racionalismo? Antes da gente chegar em Locke e Hume, que afirmavam que eles eram os radicais, né? Eles afirmavam que todo conhecimento adquirido pelo ser humano só poderia vir da experiência, só poderia vir do que fosse perceptível pelos sentidos, né? Muito bem. E antes desses dois, a gente tinha o racionalismo, todos os filósofos anteriores, né? Que o conhecimento devia partir da razão, né? Que existiam conhecimentos inatos, já nascidos com o indivíduo. Já o Locke e o Hume falaram que não, que o conhecimento do indivíduo, do ser humano, era uma folha em branco, que ele iria ser adquirido através das experiências, enfim. Né? Só uma revisãozinha básica do que está aí para trás. Gente, chega em Kant, ele é o cara assim que ele resume o que o professor pensa. E é o que eu vou falar para vocês agora. A razão pura, gente, a racionalidade excessiva, não, se isso é aquilo e não tem conversa, na minha humilde opinião, deixa algumas falhas. Porque existem coisas que superam a nossa vã filosofia, superam a nossa vã racionalidade, tá? Veja só, existem fenômenos que transcendem as experiências. Existem coisas que acontecem, existem certos fenômenos e certos eventos que acontecem que não podem ser explicados totalmente pela razão, na minha humilde opinião. A maioria, sim, a gente explica racionalmente. Se isso, então, aquilo, ponto final. Só que, para Immanuel Kant, a razão não era o suficiente. O empirismo não era o suficiente. Aquela afirmação de David Hume sobre o conhecimento tem que ser testado através da experiência foi invertida pelo Kant. Veja só. A experiência, né, o que a gente presencia, aquilo que a gente consegue, realmente, é isso aí, tal, não sei o quê, tem que passar pelo nosso conhecimento. Olha só. Olha que bem louco o pensamento desse cara. Passar pela nossa razão. Porque a nossa razão vai dizer pra gente se o acontecimento ele é aceitável ou se é totalmente absurdo aquilo que está acontecendo. Porque existem coisas que vocês mais jovens vão falar, nossa, que bizarro. Um pouquinho antes de vocês o pessoal falava surreal.
E pra gente que é acadêmico, que fez faculdade, fez graduação, pós-mestrado e o caramba, a gente chama de transcendente. Ou seja, transcende o nosso conhecimento. Passa além do nosso conhecimento. E lembram, bem lá atrás, que tudo que passa além do nosso conhecimento material, além da nossa associação material imediata, é chamado de, além do físico, é chamado de metafísica. Hoje em dia, existem 2.490 milhões de nomes para metafísica, mas um deles é espiritualidade. Um deles é destino, um deles é coincidência, o outro é sincronia, tá? Para quem se interessa por isso, eu vou recomendar no YouTube uma mulher chamada Maria Helena Galvão, filósofa também, lógico. Ela é professora, hoje em dia ela é consultora, mas a mulher fala umas coisas assim muito loucas, que se você parar para pensar, você fala realmente. E dentre todos os filósofos, dentre os racionalistas, dentre os empiristas, que quando chega aos extremos são céticos, como John Locke e David Hume, a gente tem o Immanuel Kant logo na sequência, que viveu num ambiente super tolerante, que foi a antiga Alemanha, que chamava Prússia, que era governada por um cara chamado Frederico II, né? Até a divisão da Prússia entre a Alemanha e a Áustria. E lá ele tolerava muito, por ser protestante, ele tolerava as ideias, porque ele era um amante da arte e da filosofia. Gente, então era um ambiente favorável para pensamentos que poderiam, em outras localidades da Europa, afrontar os dogmas da Igreja Católica, afrontar Roma, né? Na época era o centro da Igreja Católica. Então, essa ideia de Immanuel Kant a respeito do conhecimento, da experiência depender de um conhecimento, para mim é bacana. Porque, gente, a gente já nasce com essa lógica, a gente cresce com essa lógica. Uns treinam mais, outros treinam menos. Mas mesmo aqueles que treinam menos a lógica e a racionalidade, certas coisas para essas pessoas que treinam menos vai parecer um absurdo. Então, aquela experiência, aquilo que aconteceu, vai ser intitulado de bizarro, de surreal, de, sabe, viajação, maluquice, que pra gente é transcendente. Nem tudo pode acontecer coisa e tal, tem fenômenos que não dá. A mágica, por exemplo, é um troço que é surreal. É uma manipulação rápida, assim, são truques, né, na verdade. Mas existem coisas que você fala, gente, isso aí pode acontecer. Isso aí pode acontecer e a gente vai investigar, certo? A gente, que eu digo eu, vocês, quem acha que as coisas são possíveis. E quem acha que as coisas são impossíveis vai simplesmente eliminar a ideia. Então cai na teoria kantiana também. Essa ideia, esse fenômeno, esse acontecimento é surreal. Isso não pode acontecer. Vocês já ouviram a expressão meus olhos estão me enganando? Meus ouvidos estão me enganando? Não é possível que isso esteja acontecendo? É bem isso aí. É a teoria kantiana. A experiência, né? Não é possível que isso, que a experiência esteja acontecendo, está passando pelo crivo da tua razão. Está passando pelo crivo do teu conhecimento prévio, que é gerado pela razão. Gente, uma coisa vai depender da outra. A experiência vai depender do conhecimento e vice-versa. O conhecimento vai se solidificando através de experiências plausíveis, né? Experiências aceitáveis. Gente, o módulo 9 é vida e obra, entendeu? Assim,
É um negócio assim bem sucinto para explicar que o Immanuel Kant ele viveu e escreveu a maioria das obras dele e na época da Prússia, sob o governo de Frederico II, que era um protestante. Então ali havia uma tolerância religiosa, havia uma tolerância filosófica, havia uma tolerância artística. Era um ambiente propício para ideias que em outro lugar seriam condenadas pela igreja e teriam vários opositores, percebe? Então Kant percebeu a sutileza de certos preceitos, de certas afirmações e afirmou a teoria dele, ok? Gente, por se tratar de um assunto bem sucinto, a gente vai entrar em criticar a razão pura no módulo 10, tá? Eu não quero agora já começar com isso, eu já podia dar o 9 e o 10 para vocês direto, que os dois módulos são sobre Kant, porém é interessante que vocês mastiguem essa ideia da metafísica influenciar algumas reações físicas, alguns acontecimentos no mundo físico. Ou seja, a metafísica, que é o inexplicável, ter um certo poder de influenciar o mundo físico. Ok? Vamos pensar sobre isso? Para a gente falar sobre criticar a razão pura na próxima aula. Um grande abraço a todos, bons estudos e obrigado pela atenção.